sobre a concepção sociocrítica, né? Construção social feita pelos pais, professores e alunos da comunidade, que tem como valor o interesse público e a gestão democrática, né? Então, nós temos essas duas concepções que elas se divergem entre si, né? Um é mais conservadora, tradicional, e a outra é mais democrática, mais progressista. Princípios gerais. Escola é uma organização por ser unidade social, é uma instituição com sistema de relações, características interativas que se torna diferente das empresas convencionais, né? Então, escola não deve ser gerida como uma empresa que busca lucros. Escola é uma instituição diferenciada. A administração escolar deve estar comprometida com a transformação social, deve reverter as situações de irracionalidade existente no interior da escola, não implica um mero transplante para a situação escolar dos mecanismos administrativos da empresa capitalista. Então, a escola está situada num contexto social. Ela está dentro de uma cidade, que está dentro de um bairro, que está dentro de uma comunidade, né? E para ela funcionar, precisa de quê? De condições físicas, materiais e pedagógicas. Mas precisa só do prédio? Não. Precisa de gente para trabalhar lá. E aí nós temos o quê? Os trabalhadores da educação, que não é somente os professores, né? Além dele, nós temos os técnicos administrativos, nós temos as outras funções, os agentes de vigilância, o pessoal da secretaria, os auxiliares administrativos, o pessoal da cantina, o pessoal de apoio. Então, todos eles também são educadores. Eles trabalham em prol, cada um com a sua função específica, mas para quê? Para o aluno, para o bem comum daquela escola, daquela comunidade. E o principal é quem? Os estudantes. Tudo que é feito na escola, como projeto político-pedagógico, é pensado, né, para o bem, para a aprendizagem dos estudantes. E quem é que vai gerir isso? Também todos, né? Hoje não se admite mais o diretor ser o dono, o manda-chuva, só ele que manda, só ele que determina. Cada ator da escola, né, cada funcionário, é um partícipe, né? Ele participa da gestão democrática. A direção apenas tem esse papel, né, de administrar isso, mas ela não administra sozinha. É preciso que todos se envolvam nesse processo da gestão democrática participativa, né? E aí, no ponto 3, nós temos algumas manifestações teórico-práticas da gestão no Brasil. Então, nós temos 3 concepções. A primeira, a concepção técnico-científica, que tem como base, né, aquela hierarquia de cargos e funções, eficiências e principais e métodos de administração empresarial. É muito baseada naquela científica racional, né, do Taylor, do Fayol. Características: prescrição detalhada das funções, existe uma divisão técnica do trabalho, né? Existe o poder centralizador do diretor, né? O diretor é que manda, que determina e os outros obedecem. ênfase na administração, né? Dá muito valor às questões das normas, da burocracia, dos objetivos específicos, né? A questão mesmo funcionalista da escola. A escola aqui é tratada como uma empresa. A comunicação é linear. O que é que significa isso, né? É feita de quê? De cima para baixo e dá ênfase na tarefa mais do que nas pessoas, né? Então, as pessoas aí são deixadas de lado. O importante é que seja feito, né, o trabalho. Na 2, nós temos a concepção autogestionária, que tem como base, né, a responsabilidade coletiva, a ausência total da direção, a participação direta e por igual de todos, né? É baseado nessa pedagogia, né, da
né, da libertação, né, onde todos podem gerir a escola, né, de maneira horizontal. A característica dessa manifestação autogestionária: ênfase na inter-relação, as decisões são coletivas através de assembleia, reunião, colegiados, há um vínculo das formas de gestão interna como autogestão social, há ênfase na auto-organização do grupo de pessoas da instituição e a recusa de normas e controles, que é uma responsabilidade coletiva, né? Então, lá não existe nada de burocracia, né? Seria interessante, né, trabalhar dessa forma na escola autogestionária, né? E também a crença no poder instituinte e recusa do estatuto, né? Por último, nós temos a concepção, a quarta, né? São quatro, desculpe, tem a interpretativa. Base, o princípio prioritário na análise dos processos de organização e gestão são os significados subjetivos, as intenções e as interações entre as pessoas. Tem como característica recurso à possibilidade de um conhecimento preciso dos modos de funcionar, uma gestão, normas, regras, procedimentos. A escola é a realidade subjetiva e não a estrutura dada objetiva. A ação organizadora valoriza as interpretações, valores, percepções e destaca o caráter humano. Então, é algo bem, né, subjetivo essa terceira concepção. E a quarta, né, é a concepção democrática participativa, que tem como base uma relação orgânica entre a direção e a participação do pessoal da escola, trabalha em prol dos objetivos comuns assumidos. Características, né? Mudança da ótica da administração para a gestão, né? Definição explícita dos objetivos sociopolíticos e pedagógicos da escola, né? Isso está bem definido no projeto político pedagógico. Articulação entre atividade de direção e participação das pessoas da escola. Busca objetividade nas questões da organização sem prejuízo dos significados subjetivos e culturais. A gestão é participativa com gestão da participação. Se busca uma qualificação de todos, uma competência profissional de todos os atores da escola, né? Professores, funcionários, técnicos, de todos os setores. Há um acompanhamento e avaliação sistemáticos com os fins pedagógicos. Então, tudo é monitorado, né? E as ações incidem sobre todos, né? Então, todos devem ter, né, participar da gestão e fazer algo por ela, né? Dirigir e avaliar. Nesse sentido aí, nós temos os elementos da organização escolar na perspectiva democrática, né? Então, para que essa concepção, né, de uma escola democrática, de uma gestão democrática, nós temos, primeiro, que o planejamento deve ser coletivo, escola e comunidade, né? Todos, está lá no artigo 12 da LDB 1314, né? Qual é a função, né, de todos? Elaborar a proposta pedagógica, que nada mais é do que do projeto político-pedagógico, PPP. Organização da gestão, que visam promover as condições, os meios e os recursos ao trabalho, né? Na escola, avaliar o envolvimento das pessoas no trabalho, tendo em vista os objetivos de aprendizagem, né? Então, nós temos, né, na escola a direção, junto com a coordenação, né, o núcleo gestor, devem sempre fazer formação continuada, sempre fazer a avaliação, né? E aqui nós temos um organograma básico de algumas escolas, como é que funciona, né? Em cima, vocês vejam aí que não é o diretor, né? Quem fica em cima é o conselho de escola ou conselho escolar, né? E abaixo do conselho escolar, né, que é um colegiado onde nós temos representantes de todas as escolas, nós temos os professores, pais, alunos, comunidade que participam desse conselho, né, que tem a função deliberativa, consultiva, né, para decidir
o que é que vai acontecer na escola. E abaixo do conselho escolar nós temos a direção, o assistente de direção, que pode ser também chamado vice-diretor ou adjunto, ou coordenador pedagógico. Aí nós temos os professores e os alunos, pais e a comunidade e a associação de pais e mestres. E ao lado, né, nós temos as atividades meios. Nós temos o setor administrativo, que é a secretaria escolar, o serviço de zeladoria, de limpeza, de vigilância, de multimeios, que podem trabalhar a biblioteca, o laboratório, a videoteca, etc. E do outro lado, nós temos o setor pedagógico, que é responsável pelo conselho de classe e pela coordenação. Quais são as atribuições do conselho escolar? Como eu havia falado, é consultiva e deliberativa. E quais são as dimensões que ele trabalha? Pedagógica, administrativa e financeira. Como é feita a composição dos conselheiros? Nós temos aí os docentes, professores, os especialistas, pais e técnicos administrativos. E a direção? Ela que coordena, ela que organiza todas as atividades da escola e é auxiliado pelo diretor. Então, o diretor ele vai ser o presidente do conselho, mas ele não vai administrar, gerir a escola só. Ele é apenas mais um voto, mais um integrante. Para tudo isso, daí. Setor técnico-administrativo. Qual é a atribuição? Responde pelas atividades meios da escola, que viabilizam os objetivos. Aí nós temos, exemplo, a secretaria, a zeladoria, a vigilância, os multimeios. Setor pedagógico. Responde pelas atividades fins da escola, ou seja, pelo processo ensino-aprendizagem. Aí pode ser o coordenador, o supervisor, o orientador, responsável pelo conselho de classe. Quais são as atribuições do coordenador pedagógico? Tem a função de quê? Supervisionar, acompanhar, assessorar, junto e adjunto, e especialistas e apoio técnico. O Conselho Escolar também tem a função de avaliar as atividades pedagógicas curriculares, tem atuação direta com professores, pais e alunos. Já o Conselho de Classe tem um caráter deliberativo acerca da avaliação dos alunos. E nós temos aqui outros órgãos que ajudam na gestão, como a Associação de Pais e Mestres, a APM, e tem escolas que possuem grêmio estudantil, o movimento estudantil. É importante resolver isso daí. A gestão democrática na escola caracteriza por quê? Alteração na forma de preenchimento do cargo, porque aí nós vamos ter o quê? Eleições diretas para esse cargo, de diretor de escola, e com isso vai gerar o quê? Uma descentralização da autoridade, visão de conjunto global e dinâmico dos processos educacionais, vai existir a horizontalização das relações, não mais uma verticalização, e a comunidade vai participar, tanto interna e externa da escola. Isso vai assegurar o quê? A gestão democrática envolve os membros, todos os membros nas tomadas de decisão. Conhecimento dos objetivos e metas da escola. Nós temos formal e informal, e com isso nós vamos ter mais autonomia e com responsabilização. E aí nós vamos ter uma cultura organizacional da aprendizagem, que vai ser o objetivo. Então, nesse organograma aí, a gente vê que a escola, ela faz aí a interseção, a união, Ela precisa de quê? Da parte administrativa, pedagógica, jurídica e financeira, Então, ela funciona com essas 4 dimensões aí, Então, nunca é demais advertir que o trabalho da gestão não comporta separação das tarefas administrativas e pedagógicas no molde em que se costuma ocorrer, mesmo porque o trabalho administrativo somente ganha sentido a partir das atividades pedagógicas que constituem as atividades fim ou propósito da organização escolar. Assim, vista a questão, torna-se inacreditável a divisão muito frequente de atribuições em que o diretor responde pelo trabalho administrativo rotineiro
burocrático de representação, sem qualquer compromisso com o trabalho pedagógico, vista como responsabilidade exclusiva dos professores e especialistas do ensino. Importância dos gestores escolares. Ao crescimento da população e urbanização da sociedade, ao novo modelo de gestão, à mudança na relação da escola com outras realidades, ao vínculo da escola com as famílias, a importância a partir da competência pedagógica e técnica. O papel do diretor e dos especialistas. Quais são as funções? Técnico-administrativa, trabalha com pessoal, com financeiro, com prédio, com recursos materiais. E a pedagógica dá ênfase nos processos de ensino e aprendizagem na sala de aula. Assim, o administrador da escola é um educador que se preocupa com a organização do trabalho escolar. É um coordenador de homens independentes capaz de decidirem juntos suas ações. E para findar, o administrador, o educador, o diretor-educador tem, sobretudo, uma função política exercida na prática pedagógica. Aí nós temos, como é que se constitui essa gestão democrática? Com a participação de quem? Dos pais, alunos, professores, servidores, através do conselho escolar, formando-se aqui muito debate. E a gestão democrática concretiza com o quê? Com o conselho escolar. E é garantida em quê? Com a Constituição de 88, que foi regulamentada em 92 e promulgada em 89. E constitui-se de quê essa gestão democrática? De gestão participativa, de participação da comunidade, de direcionamento administrativo e de direcionamento pedagógico. Então, tudo isso fecha essa questão da diferença entre administração e gestão escolar. Então, nós estamos nesse caminho de uma abordagem democrática participativa, que valoriza os elementos constituintes do processo organizacional, o planejamento, a organização, a direção e a avaliação, prevendo que não basta a tomada de decisões, mas é preciso que elas sejam postas em práticas para prover as melhores condições de viabilização do processo de ensino e aprendizagem. A gestão participativa, além de ser a forma de exercício democrático da gestão, é um direito de cidadania, portanto, implica deveres e responsabilidades.